Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Klebe e esse é o nosso último encontro da disciplina Desenvolvimento Web Back-end. Chegamos aí então à nossa 8ª unidade, né? Vimos aí fazendo um retrospecto desde o início, mostrando o histórico dos sistemas web, primeiramente estáticos, no início do protocolo HTTP, utilizando linguagem HTML, um código que era revolucionário para a época, mas que foi ficando gradativamente, em tese, defasado diante das necessidades que começaram a cobrar desse acesso à internet de uma forma dinâmica. E aí vimos então essa grande revolução que foi a incorporação de linguagens de programação em apoio à linguagem de marcação HTML. Em seguida, então, começaram a surgir normativas ou padrões de desenvolvimento de software. Criou-se então a concepção de desenvolvimento completo, full stack, e em seguida, então, de uma forma mais metódica, de uma forma mais dedicada, o desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end. Desenvolvimento front-end, então, pipocou aí com diversos frameworks, com técnicas para deixar a interface com o usuário mais bonita, mais adaptável às múltiplas funcionalidades necessárias dos aplicativos na ponta do nosso usuário, cada vez mais exigente. E no back-end é onde a coisa acontece de fato e que precisa ser vista com um pouco mais de cuidado, principalmente do aspecto de segurança, em função das especificidades do que está rodando por trás do seu sistema. São aplicativos bancários, e-commerce, sistemas, enfim, e que você precisa fazer com que esse sistema seja ágil, mas que também ele seja seguro e que tenha um funcionamento perfeito desde a recepção das requisições do usuário lá do front-end até o processamento dessa requisição, e nesse momento é onde entra a programação back-end, usando as mais diversas linguagens de programação de apoio, já que o HTML, lembrando, é uma linguagem de marcação e, portanto, não pode ser utilizada aí para fazer procedimentos no back-end que exigissem, por exemplo, a necessidade de conexão a banco de dados, personalização de respostas ao usuário e por aí vai. Então, nós optamos nessa disciplina, nessa unidade, aliás, nesse período, né, em que estamos no momento numa grande alavancada do Python comparadas com outras linguagens de programação e também obedecendo ou seguindo aí o rito das outras disciplinas do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, do IFRN Campus Zona Leste, nós seguimos a linhagem do Python. E para o desenvolvimento do back-end, o framework mais completo atualmente, o Django. Lembrando, não é importante ou não é interessante que vocês se apeguem a frameworks, se apeguem a linguagens, mas que entendam que por trás existe, de fato, um padrão de utilização, utilização como ferramentas de apoio na programação. E é importante que vocês, apesar de ser uma linguagem muito versátil e aparentemente que deve ficar aí por muito tempo, nunca se sabe, o Python ele atualmente atende a praticamente todas as demandas de desenvolvimento de sistemas, e o Django hoje atende a praticamente todas as demandas de programação back-end, por isso nós fizemos essa escolha. Importante fazer esse relato histórico para a gente se apropriar, para a gente relembrar e para a gente ver onde a gente está. Nós desenvolvemos um sistema bacaninha aí, né, com CRUD, bem bonitinho, inserindo em banco de dados para web. Usamos inclusive, né, nos apropriamos aí de algumas funcionalidades do front-end, usamos aí um framework ou, como queiram chamar, uma biblioteca Bootstrap para deixar a nossa apresentação um pouquinho mais agradável, mas esse não é o objetivo da disciplina. A ideia é de fato mostrar a programação no back, já que vocês têm uma disciplina de front para integrar e fazer, enfim, um projeto definitivo de sistemas para a internet, para o seu projeto integrador e para a sua vida profissional. Beleza, pessoal? Então, funcionando o nosso sistema, tá lá todo bonitinho, ó. Então vamos ver aqui, eu botei aqui na pasta de projetos, aquele nosso projeto 01, na unidade 07 ficou com essa cara aqui, ó. Vamos abrir o nosso VS Code, vamos abrir aqui no nosso VS Code a pasta onde está a última versão do nosso projeto aqui, desenvolvido até a unidade 7. Inclusive eu coloquei aí propositalmente
as funcionalidadezinhas propostas no final da unidade, na parte conceitual. Implementei os botõezinhos mais bonitinhos aí usando o Bootstrap, para que a nossa aplicação fique aí próxima do que diríamos perfeito do ponto de vista de back-end, que implemente uma recepção de requisições, uns menus atrativos que possam permitir ao usuário incluir, alterar, consultar, remover registro no banco de dados, né? Então veja como ficou aí nossa aplicação. Eu vou carregar, veja que não tem o venv aqui, então eu vou carregar o virtual env scripts activate, ok, pronto. E aqui então eu vou dar um Python managepy run server para a gente ver a última versão antes dessa aula, como ficou então a nossa aplicação. Tá rodando aí, vamos abrir o nosso navegador e vamos olhar. Tá aí, ó, bonitão, vira aí, deixa eu jogar aí na tela maior. Que massa, tá aí o nosso sistema de agenda com CRUD, né? Eu tenho aqui os botõezinhos que a gente botou depois, mudei a tabela, vou inserir aqui o João Moreno aqui. Moreno, bota seu telefone aqui para o pessoal saber. 84, não, vamos botar aqui um. Ok, e olha aí, tudo bonitinho, beleza? Inseriu na nossa agenda, quero apagar aqui o Paulo, ó. Excluo o Paulo, quero editar aqui o Ricardo, edito, mudo o telefone. Então, nossa aplicação está perfeita. Perfeita para funcionar na nossa máquina e perfeita funcionando em um banco de dados local, gravado num arquivo, banco de dados SQLite 3. E aí, então, vamos ao grande final da nossa disciplina. O que a gente quer agora de fato? É exatamente isso, esse é o título da nossa unidade 8. Vamos fazer o uso de SGBDs, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, ou seja, não menosprezando, mas ao mesmo tempo dando as devidas explicações com relação à importância na parte didática de usar bancos de dados que não sejam cliente-servidor. Nós usamos até aqui o SQLite 3, fantástico, inclusive é um banco de dados muito usado em aplicações de app para celular, que ficam guardados lá na própria aplicação. Mas o SQLite 3 não é um SGBD cliente-servidor, onde você tem uma estrutura maior para comportar muitos registros, que é o que a sua aplicação precisa e que ela merece. Geralmente, SGBDs você vai usar aí ou um MySQL, ou um Postgres, ou um Oracle, ou um SQL Server, por aí vai. Todos eles internamente funcionam com SQL, os comandos de inclusão, criação, alteração, deleção semelhantes ao SQLite, mas a forma como ele está disponibilizado o SGBD é diferente do SQLite. Não é um arquivo que você vai lá, apaga, acessa, ele é um banco de dados de fato protegido por login e senha. Vamos então, escolhemos aí por questões didáticas e por questões de mercado o MySQL para utilizar. Inclusive tem uma particularidadezinha aí bem interessante com relação ao MySQL. Recentemente ele era um banco de dados gratuito, mas recentemente ele foi comprado pela Sun ou pela Oracle. Agora o MySQL foi comprado e tornou-se corporativo, então nós vamos usar o MariaDB, que é o MySQL exatamente igual, um fork, ou seja, uma cópia do último projeto gratuito dele, para que a gente não incorra em problemas de licença com o dono do MySQL hoje. Mas continua sendo o mesmo banco MySQL, inclusive os comandos são MySQL também. É importante que vocês saibam disso, que eventualmente vocês podem se deparar. Que é isso, eu instalei o MySQL, MariaDB, é a mesma coisa, a diferença é que o MySQL hoje, comercial, ele é pago e tem algumas restrições de acesso gratuito, e enquanto o MariaDB, ele é a versão completamente gratuita. Vamos fazer o seguinte então, na nossa máquina aqui, para o Windows, na nossa máquina, para finalizar essa primeira parte, nós vamos instalar o MySQL mesmo, a versão Community, que está disponibilizada do MySQL, ou seja, a versão gratuita do dono do MySQL atual, e mostramos bem direitinho ele funcionando e colocamos nosso banco para, ao invés de gravar, ler do banco SQLite 3, ele vai ler do MySQL puro na máquina, beleza? Depois nós vamos para uma parte muito legal, que dá muito trabalho a gente preparar a aula prática para isso, porque muda bastante
o cenário de deploy, né? O deploy da aplicação é você pegar a sua aplicação e disponibilizar na web. A forma como as empresas que vendem hospedagem de sites trabalham e aquelas empresas ou aquelas instituições que disponibilizam plataformas gratuitas para utilização varia muito ao longo do tempo. Isso dificulta um pouco a execução dessa aula usando plataformas gratuitas. A gente vai falar sobre isso no momento específico, mas já adiantando que é muito bacana o deploy, mas pode dar muito trabalho no futuro próximo aí para vocês, se vocês quiserem usar plataformas gratuitas, porque naturalmente nós vivemos num mundo capitalista e a maioria das empresas visam o lucro, né? E as versões gratuitas ou serviços gratuitos, eles têm limitações em sua grande maioria, ou então ele tem restrições de acesso políticas que mudam com o tempo. Joia! Explicações dadas, vamos então começar com a nossa primeira missão. Vamos pegar o nosso sisteminha aqui e vamos jogar ele para o banco de dados, jogar para o MySQL. Para isso nós vamos precisar, naturalmente, no primeiro momento, instalar o nosso MySQL. Deixa eu jogar aqui nossos slides aqui para a tela. Ó. Vamos lá então. Onde é que está a especificação no nosso sistema de onde está o banco de dados? Lembra, lá do nosso home settings.py, nós demos uma olhadinha rápida aí ao longo do curso, porque durante toda a disciplina nós trabalhamos com o SQLite, então não mexemos aqui, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu minimizar, botar aqui o nosso VS Code. Olha lá, os settings aqui, ó. Se vocês olharem na especificação dos settings por padrão, você não precisa nem mexer, ó. Essas linhas de 77 a 82 aqui, ó. Ele está dizendo que o database e o banco de dados eu vou usar um SQLite 3, esse aqui é o engine, ou seja, é o módulo que vai ser chamado do Django para entender que ele vai usar o SQLite. Nós vamos mudar isso aqui sempre que quisermos alterar o nosso sistema para usar outro banco de dados, é isso que a gente vai ver hoje para o MySQL, e em seguida o nome. Veja que o SQLite ele tem um nível de simplicidade e que com isso facilita a didática tão grande que basta você dizer o engine e o nome do banco e ele já grava no banco. Olha, nosso DB SQLite está aqui de lado, estão lembrados? Ó? Se eu mudar esse nome e der um migrate de novo, ele muda esse nome do banco aqui. Joia, nós vamos mudar isso aqui hoje e vamos sair do SQLite para acessar um servidor web, um servidor de banco de dados decente, com todo respeito ao SQLite 3, né? O MySQL. Beleza, pessoal? Então é essa a nossa missão inicial. Para isso, algumas explicações aí importantes, né? Que demos aí já agora inicialmente, falando que à medida que o projeto cresce, é importante que o banco de dados seja mais robusto, escalável, que ele suporte aí grandes volumes de dados, e o SQLite não é preparado para isso, ele tem seus méritos aí, mas não é para isso. E uma grande vantagem para nós que estamos desenvolvendo no back-end é que essa mudança de banco ela é mínima. Só mexer ali no arquivo settings.py do nosso projeto principal e dar as diretivas ou as credenciais de acesso ao banco. Vai dar mais trabalho você criar o banco aqui, gente, do que você de fato fazer essa migração. Naturalmente, em sistemas de produção, quando a equipe é muito grande, você não tem nem essa preocupação em criar banco. É normal e é muito comum que você pegue plataformas de hospedagem de sites, a gente vai falar sobre isso no deploy, que já lhe fornece o banco de dados instalado, só faz lhe dar um login, uma senha e um banco. Se você tiver essas informações, metade dessa parte inicial aqui você vai desconsiderar. Você só vai pegar para o seu servidor de hospedagem, pedir um banco, um login, uma senha e informar isso lá no seu SQLite, né? Aqui, ó, SQLite não, lá nos seus settings, né? Aqui, ó, nós vamos mexer aqui, mas como nós não temos um banco, nós vamos instalar um banco de dados cliente-servidor MySQL. Isso vai demorar um pouquinho agora no início, e a gente vai fazer isso aí em tempo de execução, por isso talvez o vídeo fique um pouco maior, mas para que vocês possam reproduzir aí com tranquilidade na hora que forem fazer. Quem é que garante no Django essa facilidade de migração de um banco para outro sem grandes necessidades de conhecimento? O que nós falamos já lá atrás, o ORM, né, o mapeamento objeto relacional, que pega nosso models lá, que está modelado, que cria o arquivo de migração com o Make Migration, estão lembrados? E que quando você dá um migrate,
Ele simplesmente verifica o settings.py, vê se as credenciais estão ok e ele exporta, ou melhor, cria as tabelas e os registros e o acesso a qualquer tipo de banco de dados compatível com o Django, ou seja, todos que estão no mercado. Tá? Então o ORM atua como intermediário inteligente entre a aplicação e o banco de dados, permitindo a interação de forma mais amigável, eficiente, sem precisar conhecer os detalhes específicos do banco de dados. Isso é ruim para a gente aprender ou inibir a aprendizagem do uso do SQL, mas vocês têm uma disciplina de banco de dados para vocês verem isso com mais detalhes, saibam que aquilo que vocês aprenderam lá em banco de dados é feito de forma transparente pelo Django usando a funcionalidade ORM. Beleza? Então, para criar o MySQL, para usar o MySQL como banco de dados, nós vamos criar um banco de dados, vamos fornecer um login e uma senha e vamos especificar, eventualmente, se esse banco de dados tem uma porta diferente da padrão do MySQL. Por padrão, se você for acessar um banco de dados e não houver qualquer modificação, a porta é a 3306 TCP. Essa é a porta padrão de um servidor banco de dados MySQL. Eventualmente, se o seu servidor de hospedagem lhe fornecer um banco de dados e fornecer um login e senha e tiver em outra porta, ele vai fornecer esses dados para você. Banco, login, senha e qual a porta de acesso. Se não, o padrão é a porta 3306. O que a gente faz de forma prática e rápida para no Django ou usando o Python, você fazer a conexão com o banco MySQL. Além daquelas configurações, você precisa ter o driver, ou seja, o programa que vai fazer o ORM e fazer a conexão. Então você vai precisar só, usando o pip, instalar esse MySQL Client lá no nosso projeto. Então a gente vai dar um pip install MySQL Client dentro do nosso VMware aqui naturalmente, beleza? Para ele funcionar para essa plataforma que é o Windows, fazendo o ORM, conectar o banco e executar o que a gente necessita para fazer essa migração. E aí então configura o settings.py. No settings.py, olha aí, muda um pouquinho, né? Ó, o engine lá que era, cadê o engine? Ó? O engine aqui, ó, que era DjangoDB Backends SQLite 3. Agora nosso engine é DjangoDB Backends MySQL. Aí aqui em name, o nome do banco de dados que você criar ou que o seu provedor de hospedagem oferecer. O user é o login que você criar, o que o seu provedor oferecer. A senha, password, você coloca aqui sua senha. O host, geralmente, e é também muito recomendável, é importante que o host, porque observe que agora você pode, mas eu indico que não deva, ter o seu sistema num computador e ter o banco de dados em outro. O MySQL é cliente-servidor. Então, se isso for dessa forma, aqui você vai colocar o IP do servidor de banco de dados. É cada vez menos recomendável que isso seja feito, porque, eventualmente, na comunicação da sua aplicação com o servidor de banco de dados, você pode incorrer em problemas de segurança nessa transmissão de dados. Então, quase sempre, e assim nós vamos fazer tanto na nossa máquina Windows como na nossa máquina remota Linux, a conexão na mesma máquina. Nosso sistema Python Django está rodando numa máquina e nele mesmo, na mesma máquina, está rodando nosso servidor de banco de dados. Então, geralmente, nesses casos, então, host aqui é localhost, que é a própria máquina. Aí você não precisa sair de uma máquina para ir buscar o banco em outra, beleza? Da mesma forma, a porta aqui, ó, por padrão é 3306, ou a porta que foi informada, nós vamos usar a porta padrão para fazer um mínimo de configuração aí, além do normal que vocês vão encontrar no mercado. Beleza? Então, o que a gente vai fazer para instalar o MySQL na nossa máquina? Vocês têm aí nos slides de vocês, passo a passo, todas as instalações, todas as telas de instalação. Isso pode mudar, por quê? Porque quem faz essas telas de instalação é o fabricante, né? Do MySQL aqui, ó, você tem aí o site principal mysql.com, antes era org, na parte de downloads, e você vai então fazer o download e instalar a versão community, ó. Tem a versão paga e tem a versão community, versão para cluster e por aí vai. Então eu não vou ficar clicando aqui nos slides, isso aí eu deixo para vocês, para que a gente faça hands-on aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Nós vamos instalar o MySQL lá na nossa máquina
aqui em tempo de execução. Vou abrir nossa maquininha aqui, ó. Vou minimizar aqui a nossa aplicação, abrir o navegador e vou botar www.mysql.com aqui. Belezinha, ó. Vamos procurar aqui por downloads, ok? Downloads. E aqui nós vamos procurar, ó, a versão MySQL Community, GPL, ó, licença gratuita para instalar. Belezinha? Vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Ah, era a resposta à nossa pergunta, nossa questão ainda agora. Quem comprou o MySQL foi a Oracle, ela aqui, ó. Foi a Sun, não. Beleza? A Sun acho que era a proprietária, mas o MySQL era gratuito. E aí a Oracle comprou e agora criou versões pagas do MySQL. Então é a Oracle. Vamos lá. Retornando, eu tenho então, fui em Downloads, vi a versão Community, vou procurar, ó, pela instalador do MySQL para o Windows, tá vendo? O MySQL instala for Windows aqui, ó. Beleza? E aí eu tenho duas formas de instalar, baixando um arquivo maior de 300 MB e instalando localmente, ou baixando o instalador que está aqui, ó, 2.1. Atualmente, na gravação desse vídeo, está na versão, a última versão é 8.0.39, ó. Tem uma versão anterior aí mais estável para algumas plataformas e aqui o sistema operacional que a gente escolheu, o Windows. Não vou mexer em nada disso. Vou só acessar aqui, instalador, e pegar a versão mais curta, mais rápida, que é o installer, que pode ser o maior quando você for usar aí. Download, ó. Aí aqui muito importante. Se você clicar aqui ou aqui, é porque você vai criar uma conta na Oracle para usar essa versão. Não precisa, pelo menos por enquanto. Você quer só baixar, instalar e não quer se cadastrar para ser cliente da Oracle. Então você fala, não, obrigado, no thanks, né? Eu quero só complementar meu download. É aqui embaixo, ó. Clica aqui e tá aqui, ó. Baixou o instalador para nossa área de downloads, beleza? Fecha aí esse navegador. Eu vou deixar até o navegador aberto aí, para depois a gente acessar nosso projeto, né? Só para não demorar aí a execução. Deixa ele aberto aí, pronto. E onde é que está o nosso instalador? Está lá na área de downloads. Vou aqui em downloads, ó. Eu tinha baixado uma versão já, mas está aqui ele, ó. Eu vou dar 2 cliques nele e vamos instalar nosso MySQL. Gente, daqui para frente é praticamente todas as telas next, 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 next. Vai demorar um pouquinho porque tem muitas configurações que você pode fazer, ajustes no MySQL. A gente só quer instalar o banco de dados, criar uma conta e acabou, né? Não tem necessidade aí para a gente de grandes intercorrências aí, de grandes modificações na configuração padrão do MySQL. Então vou minimizar aqui e vou olhar, ó. Eu quero o quê? Quero que seja somente servidor, somente cliente, completo ou personalizado. Ah, se eu botar full aqui vai demorar pra caramba. Se eu botar server eu não vou ter a parte de cliente. Então era interessante que a gente tivesse pelo menos o cliente para a gente criar o nosso banco e o servidor para ficar em execução, né? Então eu não vou botar nenhum desses 3 iniciais, vou aqui para custom, ó, para personalizar no next e vou selecionar aqui, ó. Eu quero do MySQL Server a versão mais nova, vamos procurar essa aqui, ó. Aí seleciono para cá, ok? E eu vou querer aqui das aplicações, ó, eu vou pegar o Workbench. O Workbench é uma plataformazinha cliente para você manipular o banco. Tem muita coisa nele, mas a gente vai usar somente o editorzinho ou os comandos em modo texto para a gente criar nosso usuário no banco e botar o login e senha para a gente usar na nossa aplicação, ok? Nosso objetivo aqui é usar o MySQL. Então vamos aqui apresentar o mínimo do que a gente precisa para instalar um banco. Naturalmente, se você for instalar esse banco num servidor de produção, você estaria mais atento a detalhes na configuração. Vamos usar o mínimo aqui. Então tá aqui, ó, eu quero o servidor e dentro de Applications vou pegar a última versão do Workbench que traz a parte cliente que eu preciso. Tá aqui os 2, Next, ok? Tá aqui os 2, Next, ok? Aqui está dizendo que eu já instalei anteriormente uma versão do MySQL, eu tinha feito aqui uns testes iniciais para que nessa hora não tivéssemos intercorrências na gravação, mas ok, não vai aparecer isso para vocês, vou dar um yes aqui, ó, tá pronto para um download e manda executar, beleza. Está sendo feito o download do servidor e do Workbench, a plataforma cliente, foi feito o download, next aqui, ó, pronto para instalar, execute. Está instalando o servidor. Show. Então esse é o programa servidor MySQL, está sendo instalado nessa máquina.
Naturalmente, se você tivesse uma máquina Windows remota, instalaria lá na máquina para conectar remotamente. A gente vai fazer esse mesmo processo no Linux, que é muito mais fácil. Puxa, quer dizer que no Linux é mais fácil do que no Windows? Aparentemente sim, mas pelo menos mais rápido em linha de comando. Por enquanto a gente está mostrando aqui na máquina no Windows para ficar mais didático. Vocês têm então o melhor dos dois mundos para instalar seu servidor de banco de dados. Lembrando, a disciplina de Web Backend não é de instalação de banco de dados, mas a gente vai precisar usar, e para não usar não precisar aí fazer uso de bancos na internet para utilizar, nós estamos aí dando uma pinceladazinha na instalação desse serviço para utilizarmos aí. Qualquer dúvida adicional, vocês conversam ou mandam mensagem no fórum da disciplina de banco de dados, beleza? Completou então a instalação, vou dar Next aqui, ó. Tá completa, né, ó. Ele tá aí rodando, pronto, belezinha. Tá pronto para configurar. Vou dar Next aqui para configurar. E aqui, ó, não vamos mexer em nada, vou só explicar. Eu tenho uma configuração para meu computador de desenvolvimento, eu teria outras configurações aqui, ó, para servidor, não vamos mexer nisso, tá, pessoal? Porta TCP/IP 3306 é a que a gente vai usar. Não vou mexer em nada também com relação à liberação dessa porta no firewall da própria máquina, deixa do jeito que está aqui, eu estou só explicando rapidamente. Clicou aí no Next, ó, Next aqui, e vamos lá. Eu vou usar a versão mais forte de encriptação do MySQL ou a que tem compatibilidade com a versão anterior. Tudo o padrão que ele sugeria. Vou deixar aqui. E então aqui você vai definir a senha de superusuário, de root, de administração do MySQL, beleza? Você vai precisar dessa senha para criar a sua conta de usuário e banco para a nossa aplicação. Então aqui você seria o administrador do banco MySQL desse servidor. Eu vou botar aqui IFRN-ZL, de Zona Leste, só para a gente lembrar, IFRN-ZL. Naturalmente que as senhas não são tão simples, nem deve ser tão simples assim, né? É só para a gente fazer aqui nosso experimento, a gente se lembrar, qualquer coisa vocês me lembram aí, viu? IFRN-ZL, tudo minúsculo como senha de root. Aqui a gente já podia, inclusive, criar o nosso usuário, o usuário que vai ser utilizado na nossa aplicação. Era só botar add user, criar aqui e estava resolvido. O que eu vou fazer? Vou presumir que esse banco de dados já existe e vou fazer a criação desse usuário com vocês lá no modo texto. E aí vocês veem a forma mais lúdica, didática aqui de você criar o usuário já quando cria o banco, mas se o banco já estiver criado, vocês veem aí nessa videoaula como é que vocês criam o usuário e dão permissões para ele para acesso ao banco em linha de comando. Então vou deixar em branco aqui e dar só o Next. Aqui, o serviço MySQL, como vai ser chamado pelo Windows, não vou mexer nisso aqui. Quero questão padrão, ó, vou utilizar aqui a conta padrão de sistema para executar esse serviço. Não vou mexer em nada também, dá Next, ó, e OK. E aí as permissões de acesso, tudo isso, gente, eu vou dando Next aqui para que a gente não incorra aí em configurações específicas que divirjam aí do objetivo da nossa disciplina, tá? Next aqui novamente, e aí pronto, aqui é o checklist para a gente finalmente instalar o nosso banco de dados MySQL na nossa máquina Windows. É só acompanhar então o check aí, ó, ver que todos os pontos estão sendo configurados e o verdinho aparecendo ali dizendo que está tudo ok, ó. Nesse momento está inicializando o banco de dados, já foi escrevido aí, ó, o arquivo de configuração, ajustado o serviço Windows e está inicializando o banco de dados. Como tudo feito aí meio que ao vivo, em tempo de execução, né, a gente perde um pouquinho de tempo, ele avisa aqui. Isso pode demorar um longo tempo. Estou inicializando o banco de dados. Esse tempo aqui é relativo, né, veja que já passou, mas pode demorar um pouco mais dependendo do quão a sua máquina tem de recurso. Nós estamos usando uma máquina virtual, esse processo demora um pouquinho mais, porque nós temos menos recursos do que geralmente uma máquina de produção, um servidor de banco de dados, né? Tudo ok? Aplicou a configuração, finish. Vou finalizar. Nossa configuração está completa. Nosso banco de dados está com a configuração completa. E aí, a pergunta, você quer iniciar o Workbench assim que terminar o setup, sim ou não? Vou até desmarcar, porque a gente vai utilizar aqui o Workbench somente o cliente em modo texto para gerar, para criar o nosso banco. O nosso banco de dados já está funcionando, tá, pessoal? Vou dar um finish aqui, ó.
acabou a instalação. Nosso MySQL está instalado nessa máquina. O que a gente precisa? Deixa eu retornar aqui para os nossos slides para mostrar um detalhezinho aí, ó. Pode acompanhar que foi tudo mais ou menos parecido com o que tem aqui. Se mudar alguma coisa é em função do instalador e dos processos lá da Oracle, né? Ó, fizemos todo esse processo aqui, isso demora mais do que a parte efetiva da nossa disciplina, né? Ó, tudo isso aí eu deixei aí mastigadinho para vocês, para que vocês possam acompanhar. Configuração completa, ó. Iria aparecer, se eu deixasse marcado aquilo ali, ó, iria aparecer isso aqui. Eu optei por não colocar para que a gente crie. A gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos deixar, o nome do banco vai ser IFRNZL, o banco, o usuário vai ser IFRNZL e a senha IFRNZL. Só para a gente não esquecer, tá bom? Mas veja bem, em produção não faça uma coisa dessa não, fica muito fácil para descobrirem aí. O que a gente vai fazer então? Vamos entrar aqui, ó, no íconezinho que aparece aqui na barrinha do Windows, o MySQL Command Line Client, e a gente vai, ó, colocar a senha de acesso ao nosso banco, como root. Estão lembrados lá, ó? Então a gente vai aqui, ó, abre aqui ao lado, clique e olha aqui, Command Line Client. Posso usar esse ou esse? Vou botar esse aqui de cima, ó. E aí ele vai pedir a senha de root do usuário MySQL. IFRNZL, estamos dentro do banco, tá, pessoal? Aqui se eu botar, ó, por exemplo, sei lá, Show Tables, não tem nenhum. Mas acho que Show Tables, ele me mostraria as tabelas, porque eu tenho que dizer qual o banco. Enfim, eu posso botar aqui, use MySQL e Show Tables, ó. Eu estou dentro do banco de dados, são as tabelas padrões aí do banco de dados, mas eu não tenho nenhum banco de dados dentro do banco de dados. Quer ver? Ó, select, asterisco, from DB. Eu quero ver os bancos, ó. Ele só criou bancos aí de gerenciamento da própria plataforma MySQL no Windows, mas não tem nenhum banco. O que eu vou fazer agora? Eu estou dentro do banco como root. Para a gente parar de fazer de terminar efetivamente a configuração do banco e voltar para a nossa aplicação, eu preciso criar um banco, um usuário e a senha. O banco vamos chamar de FRNZL, o usuário vamos chamar de FRNZL e a senha FRNZL, beleza? Só para a gente fechar essa parte e voltar para a nossa aplicação lá. Vamos nessa então, ó. Eu vou usar esses comandos, create database para criar o banco, create user e FRNZL para atuar, ó, arroba no localhost e aqui a senha IFRNZL e vou dar grant all todos os privilégios para o usuário IFRNZL no banco IFRNZL. Beleza? Por final vamos dar esse comando flush privileges, né? Então isso aqui tá nos slides aí para vocês fazerem. Eu vou botar isso aqui para o lado, para usar como colinha aqui, para a gente não errar o comando. Ó, vamos lá. Primeiro criar o nosso banco. Create database IFRNZL, ponto e vírgula, tá? Precisa dizer isso para que aqui é um prompt de comando interno da linguagem interna do MySQL. Então ele tem que dar o ponto e vírgula no final para executar. Criei o banco de dados IFRNZL que eu vou informar no meu sistema. Vou criar agora, create user, entre aspas, IFRNZL, arroba, entre aspas, localhost, que é meu host local, e a senha identified by IFRNZL, ponto e vírgula. Beleza, criei o usuário IFRNZL para atuar na máquina localhost e a senha dele é IFRNZL. Para fechar aqui, grant all, vou dar todos os privilégios nessa base específica, ou seja, on IFRNZL ponto asterisco, todas as tabelas criadas nesse banco de dados para o usuário, entre aspas, IFRNZL, arroba, localhost. Gente, isso poderia ser feito em interfaces modo gráfico, interfaces web. Geralmente isso é feito usando o PHP MyAdmin, uma interface conectada num servidor web para gerenciar a tabela. Estou fazendo em modo texto aqui, porque isso extrapola o que a gente precisa passar para vocês de detalhes de configuração de um banco de dados. Mas como eu não espero ou não esperaria que vocês de forma autodidata ou fossem atrás de instalar um banco de dados, deixasse tudo prontinho, eu estou fazendo dessa forma mais rápida
para que a gente possa efetivamente voltar para o conteúdo de nossa disciplina, beleza? Mas tem outras formas de você criar, inclusive se você contratar um plano de hospedagem, você pode pedir para a empresa que está por trás do plano de hospedagem lhe fornecer essas informações, ela faz tudo isso para você. Mas a gente está fazendo aqui hands-on, né? E no final, flush privileges. Pronto, você numa máquina Windows instalou um banco de dados MySQL, criou um banco de dados IFRN-ZL, um usuário IFRN-ZL com senha IFRN-ZL. Então eu errei aqui a senha, não foi, pessoal? Botei ZN, aí é da pau aqui, tá vendo, ó? Olha aqui. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que trocar aqui, ó. ZL, gente. Pensei na Zona Norte. Agora eu tenho que pegar o comando SQL para trocar essa. Eu botei FRZN, ZN aqui. Olha só, pessoal. Lembrei da Zona Norte. Sem problema. Vamos lembrar aí que o nosso usuário é FRNZL e a senha é FRNZN. Depois a gente pode trocar essa senha alterando, né, a senha aqui no banco de dados em linha de comando. Guarda essas informações aí, então, que a senha do nosso usuário é FRNZL para passar lá no nosso sistema vai ser FRNZN, porque o professor se enrolou aqui. Contra a barra Q, fechei o nosso prompt, ó. Finalizei as configurações do meu banco aqui. Fechou? Vamos agora configurar finalmente a nossa aplicação. Terminamos a configuração do nosso banco de dados, criamos o usuário e vamos para a nossa aplicação, ó, pegar isso aqui e colocar no lugar das configurações dos settings relacionadas ao SQLite 3. Agora a gente vai botar MySQL e aqui vamos botar as nossas configurações. Aonde? Lá no nosso código, no nosso VS Code. Ó. Ele está aberto aqui? Tá. Vamos mudar isso aqui. Ó. Eu vou comentar essa galera aqui, ó. Comentar essas 3 linhas, que não vamos usar elas agora, mais, né? Ó. Mas a gente pode precisar usar. E vou botar agora que o nosso default vai ser 2 pontos. Eu poderia até deixar essa linha default, né? Eu vou deixar isso aqui. E vou deixar isso, o default e essa linha. Só vou mexer aqui nas informações internas. Ok. Engine, entre aspas, engine, 2 pontos, django.db.backends.mysql. Beleza, agora o meu banco é MySQL. Aí eu tenho que botar as configurações do nome do banco, IFRN-ZL, do usuário do banco que nós criamos, user, IFRN-ZL, e da senha password, 2 pontos, e aí FRN era ZL, eu botei ZN lá, não foi, pessoal? Então eu vou botar aqui, senão ele não conecta. Eu estou mandando conectar no banco que a gente acabou de criar. E a host, 2 pontos, é na mesma máquina, localhost, vírgula. A porta é a padrão 3306, vírgula. Pronto, pessoal, configurei o meu settings da minha aplicação agora para, ao invés de conectar no banco de dados DB SQLite 3, a gente pode até apagar esse DB SQLite 3 aqui, pessoal. Ó, se eu clicar aqui e apagar, ó, eu posso, não preciso mais usar ele. Vamos deixar ele aí, mas se eu quisesse apagar, não precisaria mais mexer nele aqui. Tá bom? E aí tá aqui o nosso settings. Ok. Ele tá dando 6 erros aí, porque default settings o engine. Vamos ver aqui, ó. Se eu apagar... porque eu botei um ponto e vírgula aqui, minha gente. Olha, aqui é vírgula só. Tá vendo? Ele estava chiando só porque eu tenho botado um ponto e vírgula. Tudo ok aqui, então. Belezinha, pessoal? Então, ó, aí tá exatamente igual ao nosso slide, beleza? Só aqui meu vacilo aqui, eu errei na hora de criar a senha e aí eu botei uma outra senha como eu tinha criado no banco.
Vocês podem, inclusive, usar outras senhas lá, sem problemas aí. Tá tudo pronto? Quase, né? Quando eu der um migrate agora, era para ele funcionar sem problemas, mas eu vou precisar instalar um pacotezinho por pip. Vamos então fazer o migrate para ver o que vai acontecer aqui, ó. Python, managepy, migrate. Gente, quando eu fizer esse migrate, o que, é que ele vai fazer, ó? Ele vai pegar o nosso models, ó, lembra do nosso models aqui, ó? Pegar isso aqui, e aí vem no settings, verifica que agora não é mais SQLite 3, então ele não vai jogar nesse banco, e ele vai conectar agora, ó, tentar conectar no MySQL, nessa máquina, nessa porta, usando essas credenciais, e gerar a tabela, ok? Isso seria o procedimento aqui do migrate, ó. Aí, só que ele vai, na execução aí, ó, ele vai dizer que eu estou precisando de um módulozinho chamado MySQL Client. Vocês vão precisar instalar esse módulozinho aqui, ó. Como é que a gente instala? Pip install MySQL Client. Pronto. Vocês vão precisar fazer isso aí, tá bom? Não pude criar, o sistema não encontra o arquivo especificado. Ok. MySQL Client. Se der esse errozinho aí, então, é porque o pip aqui dentro ele não está encontrando, né? Vamos usar então o Python e carregar o módulo pip -m pip, agora install MySQL Client, ok? Python -m pip, install MySQL Client. Agora sim, ó, instalei o MySQL. Gente, se tudo tiver ok agora, eu tenho o meu MySQL instalado, eu tenho o módulo para acessar o MySQL instalado no meu Virtual Env, e agora, quando eu der o migrate, é para, ao invés de eu usar o DB SQLite 3 aqui, que como eu falei, eu posso até apagar, eu não vou apagar ele aqui agora, porque eu vou usar ele para jogar para o deploy e usar na máquina remota antes de, em nosso deploy, utilizar o MySQL lá, mas nós não vamos mais usar ele, nós vamos criar no MySQL a tabela e vamos utilizar a partir de então a conexão ao MySQL e não ao SQLite como estava aqui. Vamos ver se funciona aí, ó. Vou dar o Python, managepy, migrate. Olha que maravilha. Estamos criando as nossas tabelas no MySQL. Legal, né? Será que realmente estão criadas as tabelas no MySQL? Vamos ver. Vamos abrir lá, ó, o MySQL, que está aqui, ó, ifrnzl, e vou agora fazer use ifrnzl, que é a tabela que acabamos de criar, não é? Use, assim, pronto. E vou dar um show tables. Olha aqui, aí estão as nossas tabelas criadas no banco. Olha aqui, ó. Isso foi feito o migrate no banco de dados MySQL. Tem algum dado na tabela, na agenda? Não. Então, se eu disser select asterisco from app1 agenda, não vai ter nada ainda. Mas nossa aplicação agora acessa o banco de dados MySQL e eu posso criar lá. E a gente pode voltar aqui depois e olhar. Ó. Vou minimizar. Vou rodar minha aplicação agora. Python, managepy, run server. E olha só, minha aplicação deve estar com a tabela zerada. Ok? Por quê? Porque nós esquecemos o banco SQLite e criamos uma tabela nova agora dentro do banco MySQL. Está aí nossa aplicação toda zeradinha. O que eu inseri e editar agora está lá no banco MySQL. Vamos fazer isso para a gente fechar essa primeira parte? Então, vou inserir aqui, ó, Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali está sugerindo que eu bote 7 e 8. Inserir registro, olha que maravilha. Isso aqui está lá no banco de dados MySQL. Tu vai já comprovar. Vou inserir mais um aqui, ó. Maria 987654. Inserir e tá aí. Vou editar a Maria aqui para ver que tá tudo ok, ó. Botar um 2 aqui. Tá ok? Vou editar. Vou excluir o Ricardo aqui. Vou inserir aqui o João Moreno, lembra que a gente tinha colocado? Por isso que ele está sugerindo ali, né? João Moreno. Chega, gente. Um tab, pronto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ó.
temos aí os dois registros, belezinha? Onde é que estão gravados esses registros? Olha que maravilha. Está lá no nosso banco. Vamos usar aqui, não, no prompt do... Aqui. Vou dar agora o select, olha só, dentro da tabela no meu banco MySQL. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha a primeira parte da nossa aula da 8ª unidade. Com isso aqui, ó, o que a gente fez? Criamos um banco MySQL na máquina Windows, criamos um usuário IFRN-ZL, alteramos a configuração da nossa aplicação para conectar nesse banco, fizemos o migrate, essa tabela foi criada e em seguida, então, a gente acessou sem problemas nossa aplicação, não mais usando o SQLite 3. Agora estamos usando o MySQL. Cena dos próximos capítulos, vamos finalmente colocar o nosso sistema em produção fazendo o nosso deploy. E isso você vai ver no vídeo 2 dessa unidade 8 que a gente precisou separar. Até daqui a pouco.